Amigos queridos, às primeiras horas da manhã deste dia, nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, qual faziam os primeiros cristãos, em torno das Escrituras, para compartilhar de verdades de vida eterna. E aqui estamos hoje, Senhor, neste novo tempo, neste século que se inicia, a redescobrir as verdades perenes que as leis de Deus outorgaram para todos nós. Estejamos confiantes, profundamente amparados pelos prepostos de Jesus na terra, para aqueles de nós de boa vontade, que ainda que pequeninos nos candidatamos à vinha do Senhor, para que possamos trabalhar arduamente em ressonância com o seu Evangelho e aprendermos a servir em seu nome. Dá-nos, amigos queridos, que possamos estar nesta hora muito felizes por este ambiente espiritual preparado para nos receber, e que estas luxurosas vibrações se estendam a todos os corações sintonizados neste momento, e formarmos a parábola do feixe de varas, fortalecendo-nos a esperança de progresso, hoje e sempre. Obrigada, Senhor Jesus, pela vossa presença em nossas vidas. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E hoje nós vamos passar para outro item, que é escândalos. Se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter, a consequência da ação. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens, contanto que suas torpezas sejam ignoradas. Isso lhes basta, e sua consciência está tranquila, entre aspas. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros abertos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vossos vasos limpos por fora, sujos por dentro. Vamos começar a desenvolver uma compreensão sobre aquilo que escandaliza, que evidencia o mal ou o reflexo do mal praticado. E como o tema do Evangelho é a pureza versus a hipocrisia, o escândalo, ele acontece quando o espírito vai vencer a hipocrisia. Porque enquanto ele está na hipocrisia, está velado. Porque se aquilo, segundo o Evangelho, viesse à tona, ele sofreria, o seu orgulho seria ferido. Então, para evitar o orgulho ferido,
ele esconde as suas mazelas, vamos dizer assim, as suas sujidades, as podridões, como diz o Evangelho, e por fora, no verniz das aparências. Mas o planeta está em que momento? Exatamente o momento do escândalo. Nunca a humanidade esteve tão escancarada nas suas dificuldades, e isso é importante, é necessário que essas sujeiras, entre aspas, simbólicas, acumuladas dentro de nós, possam vir para que sejam saneadas. Então, eu estava vindo para cá agora, ouvindo uma fala do Divaldo, de uns 8 dias atrás, no Conselho Federativo da Federação Espírita Brasileira, que valeria a pena nós ouvirmos, porque ele faz exatamente esse apanhado do que é o momento em que nós vivemos, né? Que Jesus está sendo tão perseguido nos dias atuais como esteve na Galileia, ou mais, e ele mostra como e por quê. Então, o escândalo, a palavra escândalo, é uma explosão, né? Aquilo é uma evidenciação ostensiva. Mas vamos pensar em nós. Aqueles de nós, principalmente aqui na nossa casa, que estamos sendo estimulados e ao longo de muitos anos habituados a falar de nós mesmos, de colocar para fora a nossa pequenez, para nós já não haverá escândalo, porque aquilo que somos por dentro estamos expondo para fora. As nossas precariedades, as nossas imperfeições, estamos conversando uns com os outros sobre isso. Estamos pedindo ajuda recíproca uns para os outros. Isso nos irmana e nos deixa mais humildes. Porque você sabe o que eu trago comigo, eu sei o que você traz consigo. Porque já não há mais porões escondidos armazenando dificuldades. João o Batista, do seu batismo simbólico, ele dizia para as pessoas: confessai-vos. E essa confissão era exatamente isso que hoje nós buscamos fazer conosco mesmo. Dispor, né? Olha, eu trago comigo, na vertente do meu orgulho, a prepotência. O outro, olha, eu trago comigo, na vertente do egoísmo, a possessividade. Olha, eu trago comigo, na vertente da vaidade, não é? A necessidade de ser aplaudido. E assim, cada um de nós, na vertente das principais dificuldades, já pode confessar-se. Por quê? Porque estamos entre irmãos. Porque os irmãos não vão se escandalizar conosco, mas vão nos socorrer. Assim que nós sentimos. Vão nos socorrer. Não vão nos apontar, nem nos julgar. Vão nos amparar. Portanto, para que a gente possa trazer à tona as nossas dificuldades, precisamos ter irmãos. Se não tivermos irmãos, se a fraternidade não for forte nos nossos relacionamentos, nós não teremos força para expor os nossos escândalos. Mas entre irmãos, não queremos cumplicidade, mas nós precisamos do ombro amigo que diga qual o caminho que eu posso seguir que eu não sabia. Então, esse tempo de sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro, já precisa ser uma página superada em nós. Porque Eurípides tem nos trazido a coerência. Olha, vamos alinhar o que sabemos, o que somos, como vivemos, de uma forma transparente e clara. Obviamente que nós não vamos querer incomodar as pessoas com o nosso mal, porque não seria fraterno. Mas evidenciar quem somos é urgente, é urgentíssimo.
Se eu fico muito preocupado com a opinião alheia, é que eu não quero mexer no meu orgulho ferido. E a gente tem ainda a imaturidade de achar que ninguém nos percebe, que a gente cria um personagem bem adequado e que ninguém nos percebe. Isso só acontece quando não há convivência. Porque se houver convivência mínima que seja, nós já estamos nos mostrando, né? Então, quando a gente vai falar das nossas questões, todos já sabem, porque nos mostramos como? Através das imagens mentais que nós criamos. Elas chegam antes de mim no relacionamento. Elas interagem com o universo energético do outro, né? Então, no sentido do Evangelho, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e, por isso, não se lhe compreende a acepção em certos casos, que é o que o Evangelho vai trazer para nós. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem que é o escândalo. É tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Daí todos nós nos enquadramos. Porque alguém pode dizer, mas eu jamais teria um escândalo, porque não há nada de ruim dentro de mim. Desde que a gente não entre nessa classe que tudo que resulta dos vícios, vícios do pensamento, vícios morais e das imperfeições dos homens. Como todo o planeta é imperfeito, nós estamos enquadrados na categoria daqueles que escandalizam. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão, é um escândalo. Olha que forte, né? Toda reação má, tudo que revela a nossa imperfeição. Então, o escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, o planeta são de espíritos imperfeitos, as nossas imperfeições são gradações das nossas dificuldades, mas elas aparecem graças a Deus. Quem de nós poderia dizer que não teria nada a evidenciar que não tivesse se arrependido, né? Porque quando nós colocamos à tona as nossas dificuldades, elas precisam ser acompanhadas de um arrependimento, porque do contrário é só uma performance externa que escandaliza, mas não se modifica. Então, o Emmanuel vai trazer para nós uma lição sobre essa questão, né? Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para o fogo. É uma forte imagem, né? Porque palavras de Jesus, né? Porque às vezes a gente pensa que Jesus só falava amenidades, né? Mas Jesus, olha só, ele olhar para nós e dizer, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés, sendo lançado no fogo eterno. Esse texto de Emmanuel sobre a reencarnação, para nos explicar o que Jesus quer dizer para a humanidade com essa frase, é tão importante, mas tão importante, porque viver sem essa compreensão, viver sem a luz do entendimento, é viver na escuridão, né? Então, antes de eu começar a ler esse texto, tem uma cena muito importante do livro Memórias de um Suicida, que nos marca profundamente. Quem já leu vai lembrar. Estão lá os amigos que estão se reunindo, eles precisam reencarnar, estão todos já numa posição de terem revisto seu planejamento reencarnatório, o porquê daquelas situações, e agora eles estão ali para reencarnar.
E um dos amigos, uma das pessoas que estão ali, vai se despedir dos amigos e ele chega junto deles muito temeroso, porque é natural a gente, no estado evolutivo que nós nos encontramos, mergulhar de novo no corpo não é assim algo que não nos traga preocupações, né? E ele chega então assim apreensivo para se despedir dos amigos. E aí ele toma uma certa distância e conversa com eles e se afasta. E quando ele se afasta, ele ergue a mão para fazer um tchau para os amigos. E quando os amigos olham para ele, vê só o toquinho, a mão já não existia. Ele iria reencarnar sem a mão, né? E o que significa isso? Porque nasce então uma criança sem a mão. E os pais ficam extremamente tristes, não é? Porque a mãe pensa, o que eu comi? O que eu tomei? O que eu não fiz? Né? E os pais pensam, por que conosco? Né? Por que essa criança não veio normal? E aqueles que duvidam da presença de Deus reforçam na sua intimidade que Deus não existe. Porque se todas as crianças nascem com mão, porque o meu filho vai nascer sem mão? Ou sem as mãos? Né? E então esse entendimento do item do Evangelho, ele é muito importante. E o que é mais importante para a gente compreender disso? Né? Que obviamente não foi Deus, né? Mas quando o Espírito, ele traz na sua consciência um processo muito profundo de culpa, ele não tem força, o Espírito não tem força para a plena manifestação da sua condição genética. É claro que o Espírito tem a mão. O Espírito não perdeu, o perispírito não perdeu, né? Mas a culpa, o centro da culpa, não tem força para dar movimento a ponto de plasmar perfeitamente aquele órgão, aquele sistema, aquela estrutura. E aí, na hora da formação, aquele centro ali, que está ligado à consciência, não permite que haja a expansão correta e há aquela manifestação. Então, às vezes, o espírito é tão grande que vem realmente, literalmente, sem a mão. Às vezes, tem uma intensidade menor, vem sem os dedos. Às vezes, vem apenas com um dedo, e assim sucessivamente. Depende da expressão da culpa, que diante dela o espírito não tem força para plasmar, vamos dizer, um corpo sem deficiências. Então, o que é o escândalo, né? O que é? Porque a gente pensa, e o Evangelho nos esclarece, né? A gente pensa que o escândalo é só a gente, vou falar que tal pessoa, isso, vou deletar. A palavra é deflagrar. Deflagrar. Uma situação, né? Sim, a gente pode fazer isso.
Mas o que o Evangelho diz? O escândalo, ele é necessário, mas ai daquele que o produza. Então, por exemplo, vamos voltar a essa situação. O espírito utilizou as mãos de uma maneira equivocada para prejudicar uma grande comunidade. Com as mãos, ele preparou um veneno, colocou numa caixa d'água e matou milhares de pessoas. Alguém pode defragar essa situação e tal, mas esse ainda não é o escândalo. Porque o verdadeiro escândalo é o que o espírito produz nele mesmo, na sua intimidade. Porque vai chegar a hora, eu não preciso ir lá, como em tempos antigos, retirar aquela mão. O próprio espírito, talvez, eu digo talvez porque o amor cobre a multidão dos nossos erros. Talvez ele não consiga esse nível de sentimento e tenha que proporcionar para ele uma situação dessa, em função da sua culpa. Daí a importância de nós irmos compreendendo o que é esse escândalo. E esse texto de Emmanuel é muito esclarecedor. E ele diz assim: unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. Isso é uma coisa muito importante, né? O que é uma sociedade estagnada e quase morta? Do ponto de vista da religiosidade. É não se importar com nada que é do espírito. Está morta na matéria, no materialismo, né? E ele continua: no conceito das lições de vidas que recebe, o cristão a rigor apenas conhece o fato, um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo destino da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de almas endurecidas e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida apresenta solução fundamental. Porque quando Jesus diz isso, vamos retornar ao que Mateus fala, né? Eu vou ler novamente, ele diz assim: portanto, se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o longe de ti. Melhor te é entrar na vida. O que é entrar na vida? Melhor te é entrar na vida como coxo ou aleijão, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançados no fogo do inferno. Agora a minha palavra outra vez, né? Então, olha como é esclarecedora essa imagem de Jesus, quando ele diz: é-te melhor entrar na vida com essas deficiências do que adentrar num mundo numa condição, entre milhões de aspas, normal, e cair de novo nas mesmas dificuldades. E aí ele continua: acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro do qual todo espírito despertará
para sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos, paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas, como períodos de refazimento e regeneração, indispensáveis à felicidade por vindoura. Uma coisa muito importante, né? Muito importante. Muitas crianças que nascem e que a gente observa, muitas vezes sem mobilidade, né? Com paralisias graves, com situações que parecem uma situação, entre milhões de aspas, vegetativa. Na verdade, esses espíritos, eles se encontram no mundo espiritual numa situação de mente, num estado, muitas vezes, de loucura tão grande, por culpas perpetradas contra si mesmo e contra a humanidade, que eles suplicam a misericórdia divina para terem um tempo de refazimento. E vamos observar que esses espíritos, às vezes a gente olha um irmão passando por essa necessidade e a gente pensa que ali, mas o que a pessoa está aprendendo? O que a pessoa está aprendendo, né, nessa situação? O que a pessoa está aproveitando? Por que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, né, põe um espírito nessa condição? Porque mesmo que ele receba o amor, a fraternidade, o carinho, muitos que estão junto desses espíritos sentem que eles às vezes são impermeáveis, né? Então a gente se pergunta, mas por que Deus, né, permite uma situação dessa? Aí nós vamos entender que isso é a misericórdia divina, porque esse espírito no mundo espiritual, na sua loucura, no seu estado máximo de rompimento com a realidade, ele é internado momentaneamente numa situação dessa, num corpo físico, para que ele possa ter momentos de trégua. É uma trégua ficar ali, né? Porque geralmente, quando isso acontece, os pais vão buscar uma religião, né? Os pais vão se sustentar num ambiente melhor, porque se também não fizerem, não aguentam, porque existem as interferências espirituais que acabam encontrando aqueles espíritos. Então nós vamos vendo que tudo isso é a misericórdia divina. É Deus renovando em possibilidade que aquele espírito tenha um fôlego para, numa próxima oportunidade, ao retornar ao mundo espiritual, depois de passar internado num corpo amorfo, aquela situação da mente tenha aplacado um pouco. E às vezes, dependendo da situação, o espírito passa por esse movimento 3, 4, 10 vezes, até que ele tenha condição de retornar ao caminho, né? Então, o tema, ele é muito importante, precisa ser bem compreendido, porque qualquer um de nós, num determinado tempo da nossa vida,
Pode por um acidente vascular, por um problema orgânico, ou por alguma coisa que aconteceu, perder a visão, perder a audição, perder a fala, perder os movimentos, né? Isso pode acontecer. E isso tudo está relacionado a esse tema do Evangelho. E é muito importante que a gente aprenda tudo isso antes do momento crucial da prova. Porque se a gente aprende antes, naquela hora, se nós tivermos que passar por uma situação dessa, vamos passar mais resignados. E não ficarmos naquela situação infantilíssima, porque eu. Né? Então, vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesta hora abençoada do nosso dia, que te buscamos a presença, queremos te agradecer por estes momentos felizes que nos encontramos em seu nome. Agradecer, Senhor, por estas lições de vida eterna, que nós possamos adentrar cada vez mais neste clima feliz e fraterno do Evangelho que o Senhor nos trouxe, para que possamos dignificar a nossa existência, para que possamos, Senhor, nos entregar com alegria e bom ânimo a vivenciarmos a vida que o Senhor nos ofereceu. Que nesta oportunidade sejamos espíritos evangelizados, educados, fraternos uns com os outros. Que onde quer que nos encontremos, possamos nos pacificar diante das situações adversas que nos chegam para nos educar. Sejamos nós os espíritos conscientes do bem e da verdade que podemos praticar. Que o Senhor nos envolva com sua luz e com seu amor. Protege e ampara, Mestre amado, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que eles possam serem amparados, envolvidos na sua luminosidade. Que as suas necessidades mais íntimas sejam socorridas. E rogamos, Senhor, que todos nós que nos encontramos no Brasil, na pátria do Evangelho, possamos executar as nossas mínimas tarefas, nos tornando espíritos lúcidos, cooperando pela vivência, que o seu Evangelho chegue a todos os corações da terra. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.